Bem, muito obrigada a todos por serem inscritos, por estarem presentes. Hoje, dia 2 de Abril, é o dia da consciencialização do autismo. Vamos ter uma primeira parte da apresentação da nossa associação, dos nossos novos órgãos sociais. Uma segunda parte em parceria com o Núcleo de Inclusão, Comunicação e Mídia, de uma mesa redonda com pessoas autistas. Então, a Associação Portuguesa Voz do Autista também faz este ano 2 anos. Portanto, nós somos uma associação criada por autistas, para autistas, de forma a providenciar uma plataforma para as diversas vozes das pessoas do espectro do autismo em Portugal, assim como promover a aceitação e a inclusão das pessoas autistas nas suas comunidades. Desenvolvemos vários projetos de formação, mentoria, investigação, tanto nas áreas de saúde, educação, emprego, entre outros. Desenvolvemos também parcerias com outras organizações, com outras empresas, autistas e familiares, profissionais de saúde ou educação, para a criação de uma sociedade inclusiva para autistas e as suas famílias. Pautamos pela ação pelo apoio e defesa dos autistas, para lutar pela sua inclusão e aceitação, rejeitando a perturbação do espectro do autismo como uma doença, mas aceitando como neurodiversidade. Então, os nossos novos órgãos sociais, temos então na mesa da Assembleia Geral a Presidente Sónia Monteiro, na direção a Presidente Sara Rocha, Vice-Presidente e Tesoureira Raquel Tavares Lebre. Eu no início não me apresentei, peço desculpa. Secretário e Gestor de Projetos Miguel Madeira, Coordenadora de Projetos Rita Serra, Coordenadora também de Projetos Eva Marques da Silva, no Conselho Fiscal Presidente Márcia Patrício e no Conselho Consultivo a Presidente Mãe Benedetto, Vice-Presidente Pedro Almeida, Secretária Ana Ribal e como vogais Rita Gigante, Bárbara Bonvalô e Andreia Martins. Todas estas pessoas acabam por estar integradas nos vários projetos que nós temos dentro da associação. E neste momento não temos muito tempo para especificar, para falar mais, mas posteriormente também vão poder vendo e mesmo falar diretamente com as pessoas, está bem? Bem, agora vou eu falar um bocadinho sobre alguns projetos. Olá a todos, eu sou a Sara Rocha, sou Presidente da Associação Portuguesa Voz do Autista. Em termos de projetos, nós fazemos vários projetos, atenção, estes não são os únicos que nós temos, mas são os maiores e aqueles que são mais constantes. Um deles é os grupos de apoio, tanto para autistas adultos como para familiares, que o dos familiares voltou agora há pouco tempo. Começou agora um novo ciclo. O de autistas adultos temos feito desde o início da associação e é uma das coisas que nós queremos sempre continuar a fazer. Normalmente é a Bárbara que gera e que tem corrido extremamente bem. Também temos agora um canal do Discord que tem precisamente o papel de continuar este grupo de apoio, ou seja, às vezes como é de 2 em 2 semanas, às vezes queremos só fazer uma pergunta a outros autistas, queremos saber que estratégias é que estão a utilizar para alguma das nossas dificuldades e este canal de Discord tem vários canais para precisamente podermos conversar sobre várias questões. Portanto, se vocês não estiverem lá, também podem entrar no canal do Discord, aceder e falar um bocadinho com outros autistas e com outros pais também. Os nossos 2 grandes projetos que temos de momento, o primeiro é o Auticorpos. O Auticorpos pretende dar corpo à saúde mental no autismo. Este projeto é precisamente para compreender as gaps, de certa forma, entre
o que os autistas querem de apoio de saúde mental e o que os profissionais de saúde estão a ter dificuldade em providenciar, ou seja, nós queremos falar com profissionais de saúde, desde profissionais que sejam neurodivergentes a profissionais que sejam os nossos aliados, para compreender quais as dificuldades é que estão a ter em dar apoio a autistas adultos, às vezes até que estratégias utilizam para dar mais apoio especificamente, ou o que é que lhe falta, o que é que falta para realmente providenciar melhores serviços de saúde mental. E depois vamos perguntar a autistas adultos a opinião deles, ou seja, quais foram as dificuldades em tentar ter acesso aos serviços de saúde mental, quais as dificuldades com os profissionais, o que é que eles acham que os profissionais necessitam de saber, ou que tipo de formação necessitam ainda de desenvolver. Eu só vou, se não se importam, colocarem em mute, porque às vezes é um bocadinho difícil de concentrar. Obrigada. Outro dos nossos projetos. Obrigada. Outros dos nossos projetos é o Autistic Uni, o Auticorpos é a Rita Serra, da direção, que está a gerir. O Autistic Uni é o Max, ele está aqui, acho que sim, mas de qualquer forma vou falar assim muito rapidamente só. O Autistic Uni é um projeto para fazer um guia de boas práticas e compreendermos qual a melhor forma de incluir pessoas autistas nas universidades. Não só pessoas autistas, nós neste sentido vamos abordar a neurodiversidade, porque sabemos bem que as pessoas autistas não são só autistas necessariamente, e por vezes vamos ter mais dificuldades por exemplo, também temos déficit de atenção, e como tal nós vamos abordar este projeto como apoio à neurodiversidade na universidade. E a nossa intenção é, em vez de sermos nós simplesmente a fazer um guia sobre qual a melhor forma de incluir, nós queremos que os alunos nos digam qual é a melhor forma que eles acham de os incluir. E portanto este vai ser os nossos 2 grandes projetos deste ano. Nós temos outros projetos que estão a ser desenvolvidos, que estão à espera de financiamento. Outro dos grandes, normalmente os eventos que nós fazemos sempre e que vamos fazer novamente este ano é o Dia do Orgulho Autista, no dia 18 de junho. Nós devemos comunicar mais informação sobre isso, mas também está a ser desenvolvido. Eu acho que, Raquel, agora podes... E, portanto, vamos passar ao webinar sobre autismo. Nós quando começámos pela primeira vez, abrimos a associação pela primeira vez, no dia 2 de abril, nós fizemos um webinar e nós queríamos renovar e fazer novamente o que é o autismo. De certa forma, um webinar de sensibilização muito básico, com a informação básica do que é o autismo, para quem quiser online poder aceder e ver e saber mais informação. E como tal, nós vamos passar agora o que é o autismo. Se vocês tiverem questões, vocês podem partilhar no chat, ou se quiserem, depois no final nós podemos abrir para algumas questões, mas tentei não se prolongar muito, porque nós depois temos que abrir a mesa redonda, e portanto, pronto, mas podem colocar no chat. O autismo não é uma doença, ao contrário do que se pensa, ou pelo menos o que se diz em Portugal. Doença normalmente implica uma progressão, implica estar doente, não ser saudável. Na verdade, nós podemos ser autistas e podemos ser saudáveis. Às vezes, a não ser que tenhamos outras condições, é que não podemos não ser. Mas o autismo não é uma doença, é uma condição neurológica de desenvolvimento. Isto significa que o nosso cérebro se desenvolveu de forma diferente comparado com os nós autistas. Então temos outra forma de percepção. Uma das formas muito comuns de compreender o tipo de diferença de percepção é a sensibilidade sensorial, ou seja, temos dificuldades ou às vezes até pontos fortes no sentido de compreensão dos estímulos sensoriais à nossa volta, por exemplo. E muitas vezes pensa-se que o autismo é de baixo funcionamento para autismo de alto funcionamento, ou seja, vocês vêm-nos aqui falar, vocês pensam, que eles são de alto funcionamento porque estão a falar aqui em público. Na verdade, isto não acontece, isto não existe baixo alto funcionamento.
O que realmente existe é um círculo, e por isso é que é um espectro, em que diferentes questões que estão ligadas ao autismo podem ter mais dificuldades ou menos dificuldades. Cada uma destas questões pode variar totalmente dependendo das circunstâncias. Então, uma pessoa autista pode, por exemplo, ter uma fala extremamente fluida e não ter dificuldade com a linguagem. No entanto, se eu tiver, por exemplo, numa situação social, poder ter, por exemplo, mutismo seletivo, ou ficar semi-verbal, ou se ficar sobrecarregado, ficar não falante. Ou seja, existem várias circunstâncias que até vão afetar estas características. E portanto, cada pessoa vai ter totalmente necessidades diferentes, dificuldades diferentes, pontos fortes diferentes, e por isso é que é um espectro. Todas as pessoas autistas são totalmente diferentes e vão ter, pronto, apesar de terem as características que nós vamos falar aqui semelhantes. E quais são essas características? Estas são as características principais para ter o diagnóstico. Apesar de a DSM-5 ainda necessitar de muito mais evolução, para já é isto que necessitam de ter. Necessitam de ter todos os pontos do ponto A e precisam de ter 2 de 4 do ponto B. Então, do ponto A, o que é que nós falamos? É comunicação social e interação social. Isto tem a ver com reciprocidade socioemocional, ou seja, conversas, manter conversas, desenvolver conversas em grupo, iniciar conversas com pessoas. Comunicação não verbal tem a ver com a comunicação mais relacionada com expressões faciais, com olhar nos olhos, com dificuldades não na verbalização, mas na parte não verbal das conversas. E depois desenvolver, manter e compreender relacionamentos, ou seja, ter mais dificuldades relacionadas com este desenvolver, manter e compreender relacionamentos. E nós já vamos falar um bocadinho melhor sobre a parte da comunicação. Depois, existem padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividades. Isto tem a ver com movimentos motores estereotipados ou repetitivos, isto são as estereotipias. Pode ser abanar as mãos, o mais conhecido normalmente é o abanar o corpo. Isto não é de toda a única estereotipia. Existem pessoas que roem as unhas, mexem no cabelo. Isto é extremamente comum em crianças. A única diferença é que as pessoas autistas tendem a fazer mais para regular o próprio corpo e também a fazer em adulto. E, portanto, é uma forma de autorregulação. Também vamos falar um bocadinho mais sobre isso à frente. Depois, necessidade de manter uma rotina. Temos mais dificuldade em alterações súbitas e de surpresa da nossa rotina. Interesses altamente restritos e fixos. Eu não gosto do altamente porque, obviamente, pessoas que são déficit de atenção, por exemplo, vão mudar de interesses bastante. Portanto, os interesses são mesmo o hiperfoco, ou seja, ter uma capacidade maior de focar nos interesses que temos. Hiper ou hipossensibilidade sensorial ou até, ter um misto dos dois. Isto tem a ver com termos uma perspectiva sensorial diferente e também vamos falar um bocadinho mais o que é que isto significa à frente. Então, comunicação. Um exemplo da comunicação e dificuldade de comunicação é eu acho difícil ter uma conversa em grupo e saber quando é a minha vez do que falar. Não consigo fazer a conversa fiada e preciso sempre de tempo para recuperar depois da socialização. Parece que todos têm um manual de como socializar e eu não. A comunicação não tem a ver com comunicação falada. Apesar de existirem autistas não falantes, semi-verbais, que usam ecolalia, que são fluentes, que têm mutismo seletivo, ou seja, a linguagem é bastante variada. No entanto, a comunicação não tem a ver com a linguagem especificamente, tem a ver com as formas de comunicar. Ou seja, a nível social, nós temos diferentes formas de comunicar.
Isto às vezes apercebe-se, por exemplo, como uma forma de nós termos de nos conectar com as outras pessoas. As pessoas neurodivergentes têm muito mais a capacidade de conectar através de interesses, por exemplo. Ou seja, se temos dificuldades com a conversa fiada, de falar sobre o tempo, mas se falarem sobre os nossos interesses, nós temos muito mais facilidade em falar, vamos estar muito mais conectados com a pessoa que estiver a fazer perguntas ou a conversar connosco, por exemplo. Ou seja, é mesmo uma forma diferente. Isto tem a ver com a teoria da dupla empatia. E esta teoria, que já foi comprovada por estudos, sugere que a comunicação entre autistas é altamente eficiente e que as dificuldades de comunicação surgem da incompatibilidade neurótica. Ou seja, o que é que isto significa? Se tivermos um autista a falar com um autista, vamos não ter tantas dificuldades. Ou vamos ter as mesmas dificuldades que um neurotípico ou não autista a falar com um não autista. Se colocarmos os dois, ou seja, neurótipos diferentes, um autista e uma pessoa não autista, aí é que vão surgir dificuldades. Isto não tem a ver com o autista tem mais dificuldades de comunicação, tem a ver com os dois têm diferentes formas de comunicação e de socialização. E é aqui que existe uma dificuldade. No entanto, isto não tem mais a ver realmente com esta diferença de ver o mundo e como é que nós comunicamos e socializamos. Não a ver com os autistas terem uma patologia ou um déficit por não estarem a conseguir fazer esse tipo de comunicação. Isto é muito importante porque nós aprendemos facilmente a mascarar por causa desta comunicação. E o mascarar é altamente prejudicial para a nossa saúde mental, porque estamos constantemente a tentar comunicar de uma forma não autista, e isso vai fazer com que seja uma constante, é quase como se vocês tivessem que ser atrizes e atores todos os dias. Obviamente que seria absolutamente cansativo. Obrigada. Estereotipias. Olha, agora não sei. Raquel, desculpa, agora passo... Se quiseres, podes continuar, estás muito bem. Então, olha, então só vou finalizar este e tu arrancas logo a seguir com isto. As estereotipias são comportamentos repetitivos de autoestimulação. Existem em não autistas também, principalmente em crianças, mas diferem na sua intensidade. É uma forma de explorar a parte sensorial, mas nos autistas acaba por ser muito uma autorregulação, ou seja, como os estímulos sensoriais, nós temos a interpretar de uma forma hipo ou hiper, ou seja, mais reativo ou menos reativo, de forma a regularmos esses estímulos, regularmos a parte emocional, regularmos todas as... Pronto, para não ficarmos sobrecarregados, as estereotipias ajudam-nos precisamente a fazer isso. Ou seja, às vezes, vou-vos dar um exemplo, às vezes temos autistas que são hipossensíveis ao toque, ou seja, não sentem o toque da mesma forma, em que a forma que eles fazem estereotipia é precisamente tocar nas mãos, porque dá um estímulo extra e permite regular estas necessidades de regulação e gerir a ansiedade. Porque se nós regulamos o nosso corpo, isso vai acalmar a ansiedade, vai gerar consciência do próprio corpo. Alguns autistas utilizam para, por exemplo, abanar as mãos, para sentir onde é que as mãos estão, porque não têm a mesma sensação de onde é que as partes do corpo estão. Gerir a disfunção, pronto, eu não gosto muito da palavra disfunção, mas realmente a alteração sensorial. Ou seja, é o que eu estava a dizer, esta questão de sensorial e de regular os estímulos para se autorregular o corpo. Aumentar o foco e a concentração. Isto acontece imenso, principalmente às pessoas que também são déficit de atenção e que têm a hiperatividade. Ajuda bastante o fidget, agora que é muito comum nas crianças. Ajuda bastante a manter esse fidget e a manter o foco e a concentração. E comunicação do estado emocional e sensorial, principalmente as crianças que são não falantes ou que comunicam só por ecláulia ou por poucas palavras. Muitas vezes as estereotipias ajudam bastante a compreender, a comunicar o que estão a sentir, principalmente quando estão sobrecarregados e sentem que necessitam de ou parar ou sair daquele local. As estereotipias é uma excelente forma de compreender, ok, a pessoa está ansiosa ou alguma coisa está a incomodar.
algumas terapias tentam retirar as estereotipias dos autistas, mas a não ser que a estereotipia magoe o autista ou aos outros, e nesse caso pode ser gerido e redirecionado para um não nocivo, ou seja, imaginemos se a pessoa tem a estereotipia de retirar bocadinhos de pele, é o chamado pick the skin, isso pode magoar ao final de algum tempo e pode criar ferida, por exemplo. Existem algumas formas, por exemplo, umas pulseiras que dá para ter a mesma sensação, ou fazer algo que realmente redirecione, mas não retirar. Porquê? Porque isto é absolutamente essencial para a nossa própria regulação, e se retirarem as estereotipias não vai deixar de acontecer, apenas vai fazer com que os autistas ou escondam ou criem piores, ou seja, criem outras que podem magoar bastante mais. Se realmente houver, desculpa, se o autista fizer demasiadas estereotipias e tiver a perturbar a sua capacidade de aprender, muda o ambiente. Alguma coisa está errada no ambiente e temos que mudar. Agora, Raquel, avança. Sim, então, e uma das características também que fomos já referidas são os interesses fixos. Ainda existia o mito de que as pessoas autistas tinham como interesse, por exemplo, ou os aviões ou os comboios. No entanto, estamos a falar de um espectro, portanto, todos os nossos hiperfocos ou interesses fixos também são completamente diferem, não é? De cada pessoa autista que estamos a referir, não é? Portanto, nós fizemos um estudo no início, quando lançámos a associação, fizemos um questionário e perguntámos às pessoas que responderam, portanto, o interesse fixo, e estas palavras que estão aqui referidas foram todos os interesses fixos que responderam nesse questionário. Portanto, como podem ver, não falamos apenas de interesse específico padrão das pessoas autistas, mas cada um de nós tem os seus hiperfocos e também que podem ir modificando ao longo da nossa vida. Portanto, é muito variável. E nós até distinguimos pelo tamanho das palavras quais os que foram mais escolhidos, digamos assim, não é? Pelo interesse. Mas, pronto, podemos ver que temos interesses desde história, literatura, autismo, música, informática, videojogos, porque existe uma panóplia imenso e vai depender de pessoa para pessoa. Relativamente às sensibilidades sensoriais, como a Sara também já referiu há pouco, portanto, nós aqui abordamos os 8 sentidos, não apenas os 5, mas também a interocepção, que é o sentido interno como forma, sede, dor, a propriocepção, que é a consciência da posição corporal no espaço e a força aplicada, e também o vestibular, que é o sentido de movimento e equilíbrio. E também, como referiu a Sara há pouco, cada pessoa autista tem hipossensibilidades e hipersensibilidades diferentes, e também vai depender muito do contexto e do ambiente em que estamos. Eu, por exemplo, tenho hipossensibilidade auditiva, ou seja, não, há barulhos, mas vai depender muito do contexto. Há barulhos específicos que me causam sobrecarga. No entanto, por exemplo, quando eu preciso de me autorregular, eu preciso de ouvir música alta, num volume mais alto. Portanto, também aqui pode diferir, mas no sentido da audição, a hipossensibilidade é, por exemplo, equilálio, ou colocar a música muito alta, então necessita então de mais estimulação, e a hipersensibilidade é o evitar sons, o colocar as mãos nos ouvidos, porque os sons acabam por ser dolorosos, não é? Então vamos necessitar de menos estimulação. A visão, a hipossensibilidade é adorar luzes, cores, reflexos, ou o movimento. A hipersensibilidade é ficar sobrecarregado com desenhos coloridos. O olfato, adorar cremes e shampoos. A hipersensibilidade é fugir de pessoas com perfumes. No paladar, a hipossensibilidade é gostar de comidas picantes, com especiarias, sabores mais fortes.
E com a hipersensibilidade só come ou tem preferência por comida sem sabor, sem muitos condimentos. No sentido ao toque, com a sensibilidade é adorar abraços apertados, empilhar cobertores para dormir por cima, cobertores pesados. Na hipersensibilidade é que o toque das pessoas, ou por parte de pessoas estranhas, pode ser doloroso. E então, na interocepção, a hipossensibilidade é não saber quando tem fome, dor ou sede, e a hipersensibilidade é ter essa sensação constante de que precisa ou de ir sempre à casa de banho ou de comer. E a propriocepção a hipossensibilidade é o poder, pode ser desajeitado e ir contra tudo, acaba por ter pouca noção de onde o corpo está. O vestibular é adorar dar piruetas ou rodar no mesmo sentido, abanar o corpo. Na hipersensibilidade é enjoar com demasiado movimento. E, portanto, quando nós estamos sobre estas determinadas reações ou sensibilidades, acabamos por uma das estratégias é precisamente a estereotipia, como a Sara já referiu, que nos ajuda a regular as nossas sensibilidades, não é? Ajuda-nos a regular o nosso corpo. E quando às vezes acabamos por estar demasiado sobrecarregados, pode ser demasiada informação, portanto estar exposto a este tipo, às sensibilidades, não é? Seja a luz, seja tom ou barulho, porque o cérebro autista pode ter mais dificuldade em filtrar os barulhos, as luzes, os cheiros, e portanto tem que processar tudo ao mesmo tempo, o que causa uma hipervigilância e stress. Utilizamos cada canal sensorial, um canal sensorial de cada vez, e cada canal tem que ser processado separadamente. E se a informação for demasiada, não é? Por exemplo, como ir a um supermercado, pelo menos para mim torna-se, acaba por ser muita sobrecarga, porque tem a música muito alta, tem muitas luzes, tem muitas pessoas, e naquele momento captar toda essa informação externa acaba por ser demasiado para mim. Então eu hoje já sei que cada vez que vou ao supermercado, sei que ou escolho horas em que sei que não vai tanta gente, ou uma hora que sei que não é o pico ali, ou a hora de ponta, entre aspas, não é? Tento também de regular dessa maneira, porque então podemos ter uma sobrecarga, e é como um balde que enche demasiado água e transborda. E essa sobrecarga é uma reação a uma ameaça que gera uma resposta de fight, flight, meltdown, ou de congelamento, shutdown. Portanto, aqui temos a representação, não é, daquilo da sobrecarga, não é, que é para nós. E aqui temos um feedback que também tivemos nos questionários, que é: a rotina ajuda-me a não ter que estar sempre a processar diferente informação e evitar sobrecargas. Sítios, marcas de comida, situações que já conheço acabam por me ajudar, por já estar a processar demasiadas coisas ao mesmo tempo. Sim, desculpa, Raquel, só vou acrescentar aqui mais uma coisa, porque realmente é por causa Sim. da necessidade de rotina. Eu acho que uma das coisas que muitas vezes se pensa é que nós estamos a ser inflexíveis, mas na realidade o que acontece é que nós estamos a processar tanta coisa ao mesmo tempo que se tivermos uma rotina vai haver coisas que nós não vamos ter que necessitar de processar de tudo do zero, ou seja, há coisas que nós já sabemos que vão acontecer e que nós não vamos ter que fazer esse processamento. E se vocês já viram uma janela de computador com 30 janelas abertas, aquilo a certa altura cracha, e um bocadinho isto que está a representar no vale da sobrecarga, que é esta necessidade de rotina. Ela não advém de sermos inflexíveis, ela advém de termos que ter uma necessidade de controlo das coisas que estão à nossa volta,
para não estar constantemente nesta hipervigilância, porque nós estamos constantemente em hipervigilância, stress e em flight or flight, precisamente por ser tanta informação a chegar ao mesmo tempo. E essa necessidade de rotina ajuda-nos a fazer um bocadinho esse controle. Desculpa. Exatamente, sim, sim. E, portanto, podemos então chegar a ter o chamado meltdown, que é então a sobrecarga exteriorizada através de gritos ou choro ou autoagressão, agressividade. Isto também depende de autista para autista, ou também convulsões, eu, por exemplo, desde pequena, que acaba por ser uma epilepsia parcial, não é? Que não perca a consciência, mas tenho convulsões quando tenho uma crise ou meltdown, não é? Portanto, gera sinais de ansiedade, coração acelerado, dor de cabeça e exaustão quando termina. Não é uma birra. Uma birra é um comportamento de crianças com um propósito, com uma intenção. O meltdown não tem uma intenção, é uma reação neurológica sem nenhum objetivo ou capacidade de escolher quando acontece. Não conseguimos controlar, não é? Portanto, acaba por ser também uma resposta normal às sensibilidades e que ajuda a libertar essa energia acumulada, ajuda a conseguirmos descarregar as sobrecargas. E, portanto, temos aqui um gráfico que nos ajuda a compreender um bocadinho melhor, que acabamos por ter estes determinados gatilhos, não é? Através das diferentes sensibilidades sensoriais que cada um tem também, não é? Vamos tendo momentos de stress e depois chegamos ao pico de exteriorização dessa sobrecarga e depois temos um momento de exaustão e recuperação que é essencial que possamos também ter esse momento e que haja compreensão também das outras pessoas à nossa volta. Perguntar sempre se, por exemplo, se podemos tocar na pessoa, porque a pessoa pode ter hipersensibilidade ao toque e nesse momento pode não querer receber esse toque, mesmo que da outra parte seja para tentar ajudar. Perguntar sempre primeiro, tentar fazer sempre perguntas de resposta simples, ou de sim ou não, porque a pessoa também pode ter mutismo seletivo, então torna-se bastante difícil conseguir comunicar de forma verbal. Os shutdowns são, então, meltdowns internos, são episódios em que o autista se parece como uma dissociação, ou seja, acaba por desligar ou por se recolher, e por isso são mais difíceis de detectar também. Mas podem ser identificados quando fazemos zone out, ou seja, refugiar-nos, recolher-nos, adormecermos ou parecermos exaustos, entrarmos então em mutismo seletivo, ficamos bastante tempo em silêncio, não ser capaz de comunicarmos ou comunicar menos ou com frases breves, com respostas simples, deitarmos em superfícies planas ou manter-nos imóveis. Aqui está temos duas pessoas autistas, ou com características de duas pessoas autistas, mas na verdade é só uma pessoa, é a mesma pessoa. Só para explicar assim de forma muito resumida que de facto o ambiente que acaba por ditar e que acaba por nos, mesmo na questão das hipersensibilidades, ser diferente consoante também o ambiente e consoante também a quantidade de informação que naquele momento estamos a receber e a tentar processar. O autista A, então, consegue olhar nos olhos com esforço, fala entusiasticamente e consegue comunicar, tem várias amizades, pode permitir temporariamente as suas estereotipias, consegue ir a festas, consegue socializar, tem emprego, tem um companheiro ou uma companheira, consegue comunicar os seus pensamentos ao escrever e raramente parece sobrecarregado em público.
E autista B tem dificuldade em processar informação quando olha nos olhos, em alturas de ansiedade faz estereotipias, considera que falar é cansativo e extremamente difícil, por vezes perde a capacidade de falar, tem dificuldade em se lembrar de comer e beber água, tem ressaca social, tem hiperfoco numa área específica e fica ansioso quando tem que se focar noutra coisa, tem sobrecarga com sons, muitas pessoas a falar e tem um burnout. Isto só para realmente que não há um padrão específico de pessoa autista e portanto, como também o mascaramento não é devido às dificuldades, devido também a estigmas na sociedade, o facto de, como a Sara também já referiu, não é, de estarmos aqui a falar com uma câmara, falar publicamente, não quer dizer que por trás também não tenhamos, não é como às vezes dizemos, há que estar a falar em público ou por ter amigos ou por ter um companheiro que não sou autista, não é? Sim, já agora, se eu puder até acrescentar, pronto, realmente, no fundo, o que nós queríamos dar a ideia com isto é que o que se vê normalmente são comportamentos. Os comportamentos vão ser sociais, são baseados nas questões sociais da pessoa, nas questões culturais, na nacionalidade, no género, na etnia, ou seja, os comportamentos vão ser algo bastante diferente da neurologia. E é aqui que é bastante importante se compreender o que realmente é o autismo, porque o autismo não é os comportamentos X, Y ou Z. O autismo é uma reação neurológica a uma forma diferente de ver o mundo. E quando temos estas questões sensoriais, quando temos, por exemplo, dificuldade em processar questões emocionais, porque normalmente quando nós aprendemos, por exemplo, as palavras sobre emoções, estamos a falar de palavras que dão sentido às emoções não autistas, raramente nos ensinam, por exemplo, a descrever como é que nos estamos a sentir de um ponto de vista autista, e imaginemos, por exemplo, eu quando estou muito feliz, eu faço estereotipias felizes, ou seja, abano as mãos, por exemplo. Isso é um sinal de felicidade, mas quando estão a ensinar emoções às crianças, raramente nos dizem que isso também pode ser um sinal de felicidade nosso. Portanto, existe toda uma dificuldade de darmos esses nomes. Mas, acima de tudo, o que eu quero que vocês tirem daqui desta apresentação é que o autismo é uma questão de processamento, de como nós processamos o mundo e como o mundo não está adaptado para que esse processamento esteja incluído. Então, quando nós temos dificuldades de processamento, por exemplo, e precisamos de mais tempo para responder, a pessoa pensa que nós estamos a ser lentos ou que não conseguimos, ou que não sabemos, quando na realidade apenas estamos a processar tanta informação ao mesmo tempo que precisamos de um bocadinho mais de tempo. E isto aqui às vezes pode ser também trazer pontos fortes. Obviamente que se eu estou a processar informação ao mesmo tempo, eu consigo ver padrões, mesmo no meu dia-a-dia, mesmo de pessoas com quem eu me dou, amigos e familiares, que eles não veem. Eu posso dizer, tens este padrão, já viste isto, por exemplo, que estás a fazer, parece ali algo padronizado. Pronto, realmente o que quero dizer é que isto tem pontos fortes, isto tem dificuldades. O que nós queremos aqui é que a sociedade se adapte aos autistas. Porque, e surgiu uma questão no chat que eu acho que é importante responder aqui, que é comportamentos inapropriados de estereotipia, o que fazer. A primeira questão é o que é inapropriado? Porque muitas das vezes o que acontece é que o inapropriado é, por exemplo, abanar as mãos, ou é, por exemplo, mexer nas mãos ou mexer no cabelo, seja o que for. Às vezes o inapropriado toma questões bastante que não são inapropriadas, apenas é estranho para quem está a ver e que não é autista.
E aí, não temos que mudar nada no autista, não temos que fazer nada. Quando estão a falar, por exemplo, de algo que magoa o autista, quando ele se está a magoar a si mesmo, porque às vezes pode acontecer, ou seja, por exemplo, no meltdown, estarmos tão sobreestimulados que nos magoamos ao tentar nos regular, aí temos que dar formas de gestão, ou seja, outras formas e estratégias que deem esse input sensorial, esse estímulo sensorial para se regular, mas que não se magoe a si mesmo. Agora, por exemplo, se tiverem a dizer, um dos muito comuns que normalmente aparece principalmente na adolescência é a masturbação. Se tiverem a falar de masturbação, qualquer adolescente faz, não tem nada a ver com ser autista ou não. Se tiverem a dizer, faz em locais que podem ser considerados públicos e pode levar a problemas. Façam uma história social, expliquem o porquê de ser algo privado, expliquem a sexualidade, expliquem quais são as necessidades a nível de masturbação e que é normal e como fazer isso de uma forma privada. E dar outro tipo de regulações para formas públicas. Se for isso, existem formas e estratégias de adaptar, mas nunca podemos continuar a dizer que, mas o que fazemos quando é inapropriado? Porque o inapropriado normalmente não é inapropriado, é apenas esquisito. E era só, pronto, trazer um bocadinho destes pontos. Eu acho que agora vamos passar para como ajudar, Ricardo. Sim. Entretanto, também, a seguir já vamos usar aqui uns minutinhos antes da mesa redonda para as vossas questões ou partilhas. Estamos aqui a... Desculpem, tenho que só ativar aqui o som. Ok. E então, como é que nos podem ajudar? Nós temos recebido bastantes questões também relativamente agora, precisamente até por causa do IRS, pedirem-nos o nosso contribuinte. Infelizmente, a Associação Portuguesa da Voz do Autista ainda não consta na lista das instituições a consignar o IRS. No entanto, há outras formas de o fazer, caso nos queiram ajudar, quer através do nosso site, www.vozdoautista.pt. Na secção, tem aqui nesta imagem a mostrar, do lado esquerdo em cima, do lado esquerdo superior, tem aqui a secção de como ajudar e dentro dessa página vão encontrar 3 formas de nos ajudar. Um é tornar-se sócio, 2, contribuir com donativo através da transferência para o nosso IBAN, que está aqui referenciado em baixo e também na nossa página. Podem fazê-lo diretamente através também da nossa página, na plataforma que irá aparecer, é só colocarem a quantia que querem fazer, não há limites, ok? E terceira, voluntariado em alguns dos nossos projetos, portanto, se alguém tiver interesse em nos ajudar, mesmo dentro destes projetos que nós agora aqui anunciamos, podem enviar as vossas questões, as vossas partilhas, o vosso interesse, através também aqui desta página, do questionário que nós temos disponível para preencher, caso queiram tornar voluntariado. E para terminar, também gostaria de perguntar se algumas, nós não temos assim, muito tempo, mas se algum dos nossos órgãos sociais se gostaria de dar uma palavra, se gostaria de partilhar alguma coisa ou de se apresentar. E depois passamos às vossas questões. Se calhar podes tirar então já a tela. Sim, André. Olá, boa tarde a todos, sou o André Antunes. Eu vim aqui a dizer que, pronto, para já eu tornei-me sócio da associação precisamente porque me identifico bastante com esta associação e também porque sinto que estamos no caminho certo.
em continuar a insistir na inclusão social para o autismo na sociedade, na maioria das sociedades, teve a acrescentar. E antes de passar para as minhas questões, eu ia só acrescentar também que hoje foi publicado um artigo onde eu apareci no Jornal Sol, apenas online. Para quem quiser ver, é só pesquisar, nem que seja no Facebook, e encontram lá. Bom, isso era a primeira coisa que eu queria Se dizer. quiseres, coloca o link. Sim, é verdade, posso colocar o link, peço desculpa, está, mas que aparece por menor. Eu vou já procurar, dê-me só um tempo, por favor, eu já passo a minha questão. Isto é rápido? Deixa-me, é aqui. Dê-me só um tempo a procurar, por favor, isto não demora muito. Ah. Se quiseres faz a pergunta agora e depois colocas enquanto Já temos coloquei o link, não há Ok. problema, isto era só fazer copy and paste. Pronto. De qualquer maneira, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu ia perguntar é, em relação ao autismo, eu sei que há adaptações que se podem colocar no trabalho, em relação a empregados autistas, mas a minha questão é, a lei portuguesa só se aplica na questão da deficiência física ou na deficiência em geral, incluindo também o autismo? Eu não sei qual é o artigo que fala sobre isso, que eu não estou informado completamente sobre o assunto, portanto eu gostaria de saber mais. Sim. Assim, a lei fala de adaptações razoáveis para qualquer tipo de deficiência. O que é que acontece? Em Portugal é muito direcionado para a deficiência física. Ainda não existem apoios específicos que as pessoas possam procurar quando necessitam de adaptações no trabalho. Aqui o chefe já vai responder também, mas realmente, não, por exemplo, no IFP existem apoios para quem é desempregado e que necessite de adaptações razoáveis ou de apoios para entrar no trabalho, mas se houver uma pessoa que já esteja empregada e que necessita de apoios dentro do seu trabalho, normalmente é a empresa que necessita de requerer esse tipo de apoios. E aí já fica um bocadinho mais difícil, porque estamos a colocar as empresas a terem a iniciativa de fazer alterações. E infelizmente isso muitas vezes não acontece, e o que acontece é que algumas pessoas autistas estão a divulgar e podem ser às vezes até despedidas, porque, pronto, ou seja, o sistema não está muito bem feito, é muito baseado na questão física, muitas das centros e organizações que estão realmente a fazer esse tipo de apoio geral não sabem muito sobre as adaptações razoáveis no autismo e, portanto, é um bocadinho difícil. Jorge, acho que... Olá, boa tarde a todos e a todas. Infelizmente não há. Aliás, a Sara estava a falar de adaptações razoáveis e a legislação portuguesa nunca fala de adaptações razoáveis. Eles transpuseram a diretiva europeia, mas não está na prática. Mas seja, estás a falar da diretiva da acessibilidade europeia. Facilidade, sim. Pois, mas é que essa diretiva também falhou porque essa diretiva não considerou os espaços, quer dizer, dos edifícios, quer dizer, é uma diretiva muito voltada para os produtos e para os serviços e por exemplo, não considera, sei lá, o espaço de trabalho, por exemplo, o espaço em si. E a única legislação portuguesa que existe é uma legislação que considera quase unicamente a acessibilidade física. Mesmo para os cegos há muito pouca coisa na legislação em termos sei lá, de pavimentos táteis e coisas assim. Para os surdos também há muito pouca coisa na legislação portuguesa, de maneira que, quer dizer, a acessibilidade é encarada quase como um problema só das pessoas que andam de cadeira de rodas. Isto da legislação. De maneira que falta fazer muita coisa ao nível da acessibilidade, quer dizer, e ao nível então, das adaptações razoáveis, que é um conceito que vem da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e que não está propriamente regulamentado, quer dizer, e para além de ser também um conceito que é um pouco vago, não é um conceito que se possa traduzir em normas técnicas, parece-me a mim, de maneira que
pronto, claro que há, na literatura, há uma série de recomendações que têm a ver com o autismo e que podem ser postas em prática, tudo bem, e deveriam ser, mas não é lei neste momento. E a Sara falou de outra questão que é importante, por exemplo, se uma empresa quiser recorrer a subsídios do IFP para a adaptação de pós-trabalho, isso só é possível na altura da contratação da pessoa. Se a pessoa já está contratada, já não é possível recorrer a esses fundos para a adaptação de pós-trabalho, o que é também um pouco surreal, não é? Porque, quer dizer, nós conhecemos pessoas que estão há não sei quantos anos a trabalhar, pessoas que andam de cadeira de rodas, que estão há não sei quantos anos a trabalhar num sítio onde têm que ser os colegas a ajudar a entrar no emprego. Quer dizer, se esse patrão quiser adaptar o posto de trabalho, não pode, porque já a pessoa está lá contratada já há uma série de anos. Eu aproveito só para acrescentar uma coisa, porque eu até fui ver qual é que eu estava a pensar. Era a diretiva de 2000 sobre a discriminação e igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional. Sim. E essa aí tem a parte do princípio de igualdade de tratamento, ou seja, a ausência da discriminação direta e indireta e falta de adaptação razoáveis é considerado uma discriminação indireta. Sim, agora, sim, mas o que realmente acontece, se acontece isto na realidade, na prática não acontece. Pois não, é que isso, é que quando são diretivas, quer dizer, a coisa fica de tal maneira vaga que depois não temos propriamente uma lei a que recorrer. Não é? Quer dizer, a lei da acessibilidade física, eu sei quais são as normas técnicas, sei o que é que não é, o que é permitido, o que é que não é permitido. Dizer-se que uma pessoa é discriminada no trabalho porque não fizeram adaptações razoáveis é um mundo de discussão à volta disso. Não é? Só dizer uma coisa muito rápida que eu tirei desta primeira parte e que vi aqui no chat várias vezes, que é: mas porquê é que nós temos que nos adaptar? Porquê é que temos que ser nós a mudar e não a sociedade? E isto fez-me ter a vontade de vos dizer que isto é um problema de todas as pessoas com deficiência. É um problema de todas as pessoas que têm uma deficiência, que é: acham que nós temos que nos adaptar à sociedade e não a sociedade tem que se adaptar às nossas exigências, às nossas necessidades. Não é? De maneira que somos um grande grupo de pessoas a quem dizem adaptem-se porque a sociedade é assim e não há nada a fazer. Não, quer dizer, isto está tudo ao contrário. Quer dizer, nós temos é que alterar o modo como a sociedade está organizada para que eu, que é de cadeira de rodas, ou a Sara, que é autista, ou não sei quem que tem uma deficiência intelectual, possa ter uma vida digna e preenchida. Sim, sem dúvida. Obrigada, Jorge. Eu acho que acima de tudo é realmente isso, é tentarmos compreender que e nós como autistas, nós tentamos nos adaptar e é isso que se chama mascaramento. E o mascaramento é algo que nós aprendemos e apanhamos de outras pessoas, desde expressões faciais, a olhar nos olhos, e alguns autistas fazem mais do que outros, ou seja, vão ter mais facilidade nisto do que outros. Agora, existem estudos que mostram que quem faz mais mascaramento está diretamente relacionado com maior prevalência de suicídio. Seja por saúde mental, porque nós a certa altura até deixamos de saber quem é que somos como pessoas, porque temos aquela forma de mascarar e ninguém nos conhece realmente quem nós realmente somos, ou então quando nós nos deixamos as pessoas conhecerem, consideram que somos estranhos. Mas és tão diferente quando estás com outras pessoas e quando estamos sozinhos, porquê? Ou seja, nós acabamos por não ter espaços seguros para mostrar quem realmente somos e é por isso é que é tão importante no autismo ser a sociedade a adaptar-se a nós, porque neste momento não está de todo zero, desde da educação inclusiva ao emprego, desde termos níveis descomunais de violência. Aliás, estou a fazer um projeto na área da violência em que
nas mulheres autistas e também nas pessoas não binárias autistas tiverem níveis de violência doméstica de parceiros de mais de 50%, ou seja, mais de metade de todas as pessoas que responderam, sejam mulheres ou pessoas não binárias, já estiveram em relações abusivas e de violência doméstica com parceiros. E, portanto, é mesmo uma questão de... Isto não é uma questão de nós de nos adaptarmos e de fazermos um esforço. É uma questão de nós estamos a tentar sobreviver neste momento e não estamos a conseguir. E é mesmo isso. Então, temos que incluir não só para o facto de nós termos uma vida completa e com acesso e podemos ter a nossa educação, temos o nosso emprego, temos a nossa vida, mas para sobreviver. E realmente a taxa de suicídio é tão grande que em crianças é 28 vezes maior em crianças autistas a tentativa ou pensar em suicídio do que em crianças não autistas. Agora imagine isto, uma criança. Portanto, realmente nós temos que compreender que esta adaptação não é só uma adaptação, não é só fazer um esforço, é dizer, vocês têm que se adaptar e se não estão incluídos, mas se não formos incluídos, se tivermos que nos adaptar, a certa altura também não sobrevivemos, certo? De uma forma ou de outra. Catarina? Catarina? Desculpa, esperei que estava a ligar o micro. Era só para dizer em resposta ao que estavam a falar das acessibilidades e inclusão. O facto é esse, é que nas juntas médicas, assim, a não ser que nós façamos muita pressão e insistamos muito, as ciências lá que eles realmente valorizam mais são as físicas e quanto muito a deficiência intelectual, que era a que antigamente se chamava de deficiência mental, porque lá está, já é uma deficiência que as pessoas percebem melhor. Agora, quando as pessoas têm uma deficiência mais invisível, como não só as neurodiversidades, como as crónicas, fibromialgia e assim, como a sociedade olha para nós como se fôssemos pessoas, entre aspas, funcionais, elas mais depressa vão pensar que estamos a ser dramáticas do que realmente considerar que estamos a ter muitas dificuldades por dentro. E realmente acho que é o que tem que mudar, porque é ridículo não sermos levados a sério e estamos a sofrer imenso quando podemos ter muito melhor qualidade de vida. Pronto, é isto. Obrigada, Obrigada, Catarina. Catarina. Eu já agora... Desculpa? Diz. Ora, é sobre... Eu é que agradeço. Só um comentário, porque eu acho muito interessante uma questão que tu colocaste. Muitas vezes o que se pensava é que, normalmente, põe tudo num pacote. Ou seja, quando temos uma pessoa autista que é não falante, por exemplo, põe-se tudo num pacote, é autista, e portanto quando nós aparecemos que conseguimos falar, nós somos autistas, mas menos autistas. Na realidade isso não é de todo o que acontece. O autismo é extremamente comum ter outras concorrências. Aliás, eu não conheço nenhum autista que seja só autista. Eu pessoalmente... Sim, eu própria também há pouco tempo descobri a PHDA, a hiperatividade e déficit de atenção. Exato. Eu pessoalmente tenho, por exemplo, uma doença crónica de saúde que está muito associada, que é a hipermobilidade, é uma versão da Ehlers-Danlos, que é extremamente comum em pessoas autistas, ou seja, nós nunca somos só autistas. Eu sou uma pessoa autista, tenho déficit de atenção e hiperatividade, tenho uma doença crónica, tenho a deficiência auditiva. E, portanto, quando temos isto tudo, obviamente que vamos ter necessidades de apoio diferentes, totalmente diferentes. E é isso que é importante não pôr tudo num pacote. Obviamente, quando temos uma pessoa autista que tenha deficiência intelectual, vai obrigatoriamente ter necessidades específicas que vamos ter que dar apoio. Quando temos uma pessoa autista que não tem deficiência intelectual e que parece mais funcional porque tem facilidade em falar, mas depois tem dor crónica, como fibromialgia, por exemplo, vai ser uma necessidade totalmente diferente. E pôr tudo num pacote não ajuda ninguém, no sentido de que estamos a dizer é autismo, mas não é autismo mais. E é importante fazer estas diferenciações para apoiar necessidades específicas
E obviamente que autistas não falantes vão ser as pessoas que mais necessitam neste momento de apoios específicos, principalmente na área da desinstitucionalização, porque são as pessoas mais institucionalizadas. Isto tem a ver com a comunicação alternativa e aumentativa, que não está a ser colocada de todo Portugal, por exemplo. Agora, é importante não pôr tudo no é autista, e isso vale para tudo, quando na realidade nós raramente somos só autistas. Mine? Oi, gente, boa tarde. Não vou ligar a câmera porque eu tô só pó da rabiola. Colheres menos 10 colheres hoje já, e ainda nem chegamos no final do dia. Queria dizer que estou aqui passando por umas situações de falta de energia e burnout, mas é muito, assim, revitalizante estar entre os meus. Eu queria só aproveitar uma fala do Jorge para complementar uma coisa, um pensamento que eu tenho tido ultimamente. O capacitismo não é um problema nosso, é um problema de pessoas típicas, né? São eles que têm que lidar com o capacitismo. E muitas vezes a gente não tem a energia, as colheres para ficar explicando, e nem devemos ter, para ficar explicando para eles o que eles devem fazer por si próprios, que é buscar se desconstruir, desaprender e tornar o espaço um espaço mais inclusivo. Mas isso também pode acontecer entre nós, porque nós também muitas vezes não somos letrados em outras formas de opressão nas quais participamos. E isso vai desde a ideia da supremacia Asperger, né? Essa ideia do superpoder do déficit de atenção, que nós temos, que muitas vezes invisibilizamos os nossos, ou tratamos os nossos como extensões de nós mesmos, mas também como contribuímos para a opressão de pessoas negras autistas, de pessoas de grupos étnicos, raciais minoritários dentro do próprio espectro. Então, assim, eu estou dizendo isso para vocês hoje, para a gente também, por muitas vezes estar enfrentando questões não só de deficiência, mas de gênero, porque nós temos mulheres aqui, e a gente sabe que o nosso processo dentro do acesso a diagnóstico é complicadíssimo, a gente enfrenta uma questão de visibilidade entre os médicos absurda, e depois ainda tem a quantidade enorme entre nós de pessoas transgêneras, de pessoas não binárias, de pessoas fluidas, que enfrentam. Então, para a gente também poder, como autista, não pensar que acaba aqui, que o capacitismo ou que o que a gente passa termina nas experiências que a gente tem, para a gente poder também não contribuir com outras formas de opressão. E eu acho que a gente faz isso muito bem, porque a gente tem uma coisa que funciona muito bem ao nosso favor, que é o nosso raciocínio lógico, com leitura de padrão, nós somos, eu não vou dizer que o autismo é um superpoder, porque não é, né? É uma diferença da existência como qualquer outra, mas nós somos beneficiados no que diz respeito a poder locubrar através do nosso pensamento obsessivo e das nossas manias, são coisas que eu aprecio muito dentro do nosso grupo, a pensar também outras formas de opressão e como a gente lida com outros autistas, possuam eles oralidade ou não, sejam eles brancos ou não, sejam eles mulheres ou não, sejam eles trans ou não. Então é isso, é um dia para a gente também refletir acerca da gente mesmo, porque o autismo é muito mais do que a gente só experiencia como indivíduo, mas devemos lembrar sempre que estamos limitados pela nossa experiência, que estamos presos no nosso próprio corpo. Então, assim, queria dizer um beijo para minha comunidade, eu amo vocês de paixão, vocês são maravilhosos. Eu, assim, sou muito grata de estar aqui hoje e, enfim, obrigada por reporem as minhas colheres. Um beijo grande, gente. Obrigada, mãe. Obrigada, Mandy. Tens sempre uma forma de ensinar o pessoal, mesmo sem colheres. É incrível. Sim.